Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, essa obra que é tão grandiosa e tão importante para todos nós, espíritas e espíritos reencarnados, que passamos pelas experiências da vida, pelas provas, pelas expiações, e que necessitamos de justificativas que fortaleçam as nossas experiências, sejam elas quais forem, e nos apresentem assim motivos para fazermos delas um bom uso e termos um bom aproveitamento para a nossa caminhada evolutiva. Então, o nosso capítulo de hoje é o 107, que tem por título Compaixão em Família. É um texto muito importante de Emmanuel, em que ele traz uma colocação de Paulo na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5 e versículo 8, em que diz assim: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então ele inicia a sua explanação, a sua interpretação com base nesse versículo de Paulo a Timóteo. Assim, são muitos assim, descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Então, essa interpretação de Emmanuel a respeito dessa colocação de Paulo a Timóteo, como dissemos inicialmente no capítulo 5, versículo 8, é grandiosa para cada um de nós, que por ora temos os nossos trabalhos nas casas espíritas, às quais estamos vinculados, às quais prestamos o nosso trabalho voluntário, ao mesmo tempo que recebemos os aprendizados inúmeros, e a respeito das tantas coisas que nós aprendemos, que verbalizamos esses aprendizados nas nossas conversas diárias com os nossos amigos e amigas, pessoas que estão conosco nos nossos ambientes do cotidiano, nas diversas experiências que nós desfrutamos no decorrer dos dias, e nos apresenta essa figura do nosso eu dentro do nosso próprio lar, fazendo aí um contraste, um contraponto
sobre o que nós aprendemos e o que praticamos fora da nossa casa e como que estamos sendo para os que compartilham, para os que partilham do mesmo ar, do mesmo hálito que nós dentro do nosso lar. E é justamente dentro dessa esfera familiar, do núcleo familiar que nós partilhamos, sobretudo do nosso íntimo, de quem nós verdadeiramente somos, porque ainda que seja possível em alguns momentos mostrarmos um determinado posicionamento, agirmos de tal forma com quem nos partilha o lar, muitas vezes isso não é possível, porque nós somos quem realmente somos. Não precisamos nos privar da nossa verdadeira identidade com quem intimamente nos conhece, seja nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, tios, tias, a pessoa com quem temos vínculos afetivos, enfim, nós somos verdadeiramente a nossa própria essência. E é nessas relações que nós temos intimamente, no sentido familiar, que vamos aí construir novos laços e trazemos aqui a concepção da reencarnação, porque nós sabemos que nós reencarnamos com as pessoas das quais necessitamos para evoluir, das pessoas que também necessitam de cada um de nós para que possam evoluir. E essa necessidade é construída com o decorrer das existências múltiplas que se interrelacionam à medida em que os espíritos cruzam os próprios passos nas experiências evolutivas. Então, como é que nós estamos dentro do nosso lar, buscando aplicar os conceitos que aprendemos na doutrina espírita? Como é que na intimidade da porta da nossa casa para dentro estamos nos relacionando com os nossos familiares? Será que com quem é pai ou mãe, será que busca compreender o filho, mesmo nos momentos em que ele apresenta um comportamento que não é muito favorável, que não corresponde muitas vezes às expectativas que os pais depositam em seus filhos, esperando que eles aí possam reagir da forma que os pais estão aguardando porque deram instruções ou porque acreditam que o filho já saiba. E para nós, filhos, como é que estamos nos portando para com os nossos pais, mesmo diante desses momentos de incompreensão ou nos momentos em que temos a oportunidade de apresentar a gratidão, de apresentar também a nossa compreensão, a nossa conversa, quais têm sido, de um modo geral, quais têm sido as pautas das nossas conversas quando nos assentamos à mesa para o momento da alimentação em família, como é que nós temos desenvolvido em nós esses sentimentos, essa compreensão íntima de família? Será que o Espiritismo é essa doutrina que se limita ao ambiente espírita? Será que Allan Kardec, quando teve todo o trabalho da codificação, teve a intenção de deixar toda a codificação limitada aos espaços religiosos? É claro que não, porque nós é que somos esses templos e o Espiritismo veio para que nós, espíritos, tenhamos aí um manual seguro e correto a ser traçado, a ser trilhado, seguido. Então nós é que intimamente precisamos incorporar todas essas lições virtuosas de elevadíssimo valor no nosso íntimo e assim verdadeiramente sermos o que o Espiritismo traz para cada um de nós. Ainda que as situações se manifestem desfavoráveis, é aí que nós vamos ter a prova, é aí que o nosso saber
A nossa consciência vai ser testada. Não para que nós sejamos envergonhados, não para que tenhamos aí uma aflição, um constrangimento. Mas se tivermos, é então uma ferramenta a mais para que possamos reafirmar os nossos compromissos com a nossa própria evolução. Nas palestras espíritas ou com os amigos da religião, nós conversamos sobre pontos em comum, sobre o que nós aprendemos a respeito da matéria do perdão, da indulgência, da caridade, da prece a favor dos que necessitam, das vibrações inúmeras, mas dentro do nosso lar, em que as personalidades se mostram de uma maneira mais ampla, mais explícita, em que muitas vezes ocorrem os entrechoques entre todas essas experiências que a personalidade, que o espírito tem, de que forma é que nós estamos nos portando dentro do nosso próprio lar. Então, a lição de Emmanuel para nós, nesse capítulo 107, é voltada a essa autoanálise, a essa autoobservação sobre nós dentro da nossa intimidade familiar, sobre nós nas nossas relações interpessoais com quem nos partilha o mesmo teto, porque é aí que nós vamos perceber se estamos buscando ter mais paciência, se estamos buscando ter mais indulgência, mais compreensão, mais perdão, se estamos buscando atenuar as diferenças entre as personalidades que muitas vezes são motivo de dissensões, se nós, em vez das dissensões, estamos buscando as aproximações, para que esses corações, esses espíritos que viemos dentro de um núcleo familiar, não por acaso, tenhamos êxito na construção desse sentimento mais superior, traduzindo assim nas nossas próprias relações o amor que é paciente, o amor que perdoa, que compreende, que é indulgente, que busca, sobretudo, fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. E isso inicia a partir do nosso lar. É aí, na escola da vida, dentro da nossa própria casa, que nós vamos poder ter aí como que um termômetro, ou um sensor, melhor dizendo, que vai nos mostrar se nós estamos aplicando ou se estamos necessitando refazer certas condutas, refazer certos pensamentos, para que tenhamos uma construção familiar mais saudável, para que o nosso espírito, individualmente falando, possa crescer aprendendo a amar a partir de quem partilha, a partir de quem convive diariamente com cada um de nós. Então, dentro dos centros espíritas, quando nós recebemos todos os fluidos da espiritualidade, todos os que estamos lá, os que estivermos, estaremos conectados, sintonizados com essas energias que vão nos facultar bons pensamentos, relações interpessoais bem-sucedidas, mas no nosso lar, em que cada pessoa emite vibrações de uma forma, nós devemos nos ater a como estamos nos portando, a como estamos trabalhando o nosso interior para com os que nos cercam. Se verdadeiramente estamos buscando fazer o bem, e o bem na sua acepção múltipla que existe, ou se estamos ignorando a existência do próximo. E para concluirmos, eu lembro que houve, nesses últimos anos, um grande apagão aqui na cidade de Fortaleza. E com pouco tempo após o restabelecimento da energia elétrica, uma imagem com uma mensagem muito interessante passou a circular, que dizia assim: faltou energia e eu descobri que não morava sozinho.
reencontrei a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. É um texto, um texto em tom poético que nos convida à reflexão sobre nós como um membro familiar. Quer dizer, não é necessário que falte a luz para que nós valorizemos quem partilha do mesmo teto de cada um de nós. Não é necessário que tantos outros ensinamentos nos sejam dados para que busquemos viver dentro do nosso próprio lar. Aliás, quando se fala em nossa casa, em nosso próprio lar, estamos falando também do nosso íntimo. Então, esse capítulo 107 é mais uma vez um convite sendo apresentado para cada um de nós, para observarmos a nossa conduta íntima e com todos os que nos cercam. Porque antes de chegarmos ao próximo que não conhecemos, nós precisamos cuidar dos que estão ao nosso redor. Que muitas vezes, mesmo estando ao nosso redor e o acesso sendo tão fácil, existe uma distância tão grande. E essa distância precisa ser trabalhada. A doutrina espírita nos convida e nos dá as instruções necessárias para que façamos esse trabalho interior e transformador e regenerador com nós mesmos e com todos os que nos cercam. É com esse pensamento que nós encerramos o nosso estudo, mas não encerramos a nossa reflexão. Guardemos a mensagem de Emmanuel. Um abraço a todos, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo estudo. Muita paz.